Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal Sabendo Viver mais uma vez. Eu me chamo Sinara, para você que não me conhece ainda. Gente, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz uma pergunta a algumas pessoas sobre algo que aconteceu comigo para ver qual seria a resposta. E, claro, eu não vou dizer aqui nome de pessoas, nem em que lugar, mas eu vou aqui passar para vocês as respostas, né? O que essas pessoas disseram. Então, gente, quando eu convivi com uma pessoa com transtorno de personalidade, um psicopata, e alguma das vezes eu, quando sentia que aquela pessoa ela estava assim muito irritada, aborrecida, ela queria me passar, como se quisesse me passar uma mensagem. E quando eu tava ali, né, dentro daquela situação, porque a gente fica cega, a gente não observa as coisas que estão claramente à nossa volta, a gente só vai observar depois, foi algo que me deixou intrigado. E eu pedi, né, falei o que realmente essa pessoa dizia e perguntei se essas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, se tinham escutado algo parecido. E o que o ex-psi, ele falava às vezes comigo era assim: você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe do que sou capaz. Então, após, né, esse período todo, né, que eu fui pesquisando, entendendo, que eu passei a querer entender exatamente essa situação, como que essas pessoas são, por que que essas pessoas agem assim, que eu fui observar que aquilo ali era como se ele quisesse passar uma mensagem da real personalidade dele e o que ele realmente era. Então eu vou ler aqui para vocês, só coloquei algumas frases, mais ou menos, o que essas pessoas foram respondendo. E se essas pessoas tinham realmente escutado algo parecido enquanto estavam dentro desses relacionamentos abusivos, tá bom? Você nem me viu irritada. Isso não é nada. Deixava as frases no ar, né? O que a pessoa respondeu, que ele deixava frases no ar, do tipo: eu sou um sobrevivente, eu sou vazio. Se você soubesse o que passa na minha cabeça, sem você eu fico fraco. Olha só, quando a gente fala da questão da energia, sugar o sangue, a energia, né, que esses seres fazem, olha aí a conclusão. Ele dizia que ele era muito mal e ele só fazia mal às pessoas. Eu nasci assim, vou morrer assim. Dizia que eu estava cega. As pessoas não me conhecem. Eu mato rindo e não dá em nada para mim. Ele dizia o mesmo que você falou. 4 pessoas disseram isso, que eles diziam a mesma coisa que eu falei, né? Você não me conhece, você não sabe do que eu sou, você não sabe do que eu sou capaz, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Aqui no caso, foi uma pessoa que falou a respeito de uma mãe narcisista, o que essa mãe narcisista falava para ela. Minha mãe sempre me dizia, pode contar para quem você quiser, né, as coisas que ela fazia. Você acha mesmo que alguém vai acreditar? Sou sua mãe e sempre terei razão. Sou vingativo e você não me conhece. Ninguém precisa lembrar de quem eu sou. Você é a única pessoa que me conhece, devido a algumas das coisas que ela dizia. Você não sabe com quem está se metendo. Você não sabe de nada. Você é difícil entrar em depressão, hein? Ou seja, para vocês verem a intenção dessas pessoas com transtorno de personalidade. Ele queria a todo custo colocar essa pessoa em depressão. Só que ela não entrava numa depressão, né? Que foi o meu caso também, que essa pessoa nunca me viu em depressão. Então eles ficam ali lutando o tempo todo para destruir e para colocar uma pessoa na depressão, porque quando essa pessoa está na depressão,
Consequentemente, essa pessoa vai querer buscar até a morte, a pessoa entra em desespero, em tristeza, em agonia. Então, eles lutam a todo tempo, sim, para colocar essas pessoas em depressão. Você não me conhece, não queira saber da verdade. Você não vai querer a minha outra versão. Sou pior do que você imagina. Sim, eles deixam bem claro que são de momentos. Sim, ele sempre falava que se quisesse virava um pastor para ganhar dinheiro e ainda batia no peito dizendo que não sentia nada. Ele sempre dizia ser uma pessoa difícil. Você encontrou a pessoa errada, não sabe quem eu sou e nem do que sou capaz de fazer. Ele dizia que eu não sabia de nada da vida dele e dizia que ele era uma pessoa fria. Então eu li aqui alguma das respostas que essas pessoas colocaram. Então, gente, o que eu quis com isso? Mostrar para vocês que essas pessoas, elas sabem exatamente o que ela é e para que vieram, entendeu? Por mais que tenha, algum desses seres que não sabem identificar exatamente em nomes, eu sou um psicopata, eu sou um narcisista, mas hoje em dia a maioria sabem sim. Mas eles sabem que eles são diferentes. Eles, de alguma forma ou outra, eles deixam umas informaçõezinhas mostrando quem eles são, entendeu? E é porque as pessoas que estão dentro de um ciclo de abuso, elas não percebem, né? Infelizmente, a gente não percebe, a gente só vai perceber depois que a gente sai, depois que a gente tem um conhecimento e sabe quem esses seres são, é que a gente vai observar. Mas eles sempre jogam algumas coisas dizendo, né? Não sabe quem eu sou, não sabe do que eu sou capaz, você é difícil entrar em depressão. Então, são vários fatos aqui que eles utilizam, porque na verdade eles querem sim, porque eles necessitam de mostrar para as pessoas o que ele realmente é, mas assim, eles sabem que eles não podem revelar quem eles são, porque se eles revelarem quem eles são, a máscara vai cair e as pessoas não vão se permitirem mais ser manipuladas por eles. Então, eles enganam o tempo todo, mas o prazer dele é jogar alguma coisinha para que você perceba. E também eles fazem isso, é uma forma de te coagir, de te colocar medo, porque quando eles usam desses termos, dessas palavras, a pessoa já está ali na manipulação, no sofrimento, ou tá cega ali naquele momento e não observa, mas a pessoa acaba sentindo medo porque eles querem coagir, né, o tempo todo, mostrar que eles são poderosos, porque a única coisa que eles carregam dentro de si são a inveja, o ódio, a discórdia, a manipulação. E eles sentem uma inveja muito grande de nós seres humanos normais que carregamos amor, empatia. Então eles observam que nós somos diferentes deles. Eles sabem que a gente tem um sentimento, eles sabem que a gente sente uma coisa diferente. Então, para eles, na visão deles, é como se a gente fosse pessoas bobas, porque nós somos pessoas que nos deixamos, não nos levarmos, mas nós tentamos fazer o bem, tentamos agradar, tentamos ser agradável, né? Então, eles veem que nós somos diferentes deles e eles sabem exatamente como usar essa nossa empatia, essa nossa compaixão, e eles sabem aonde ir exatamente para poder manipular as pessoas, né? E então, gente, realmente, eles sabem quem eles são, eles sabem sim, porque eles deixam claro, de vez em quando, eles deixam aí as mensagenzinhas deles, que eles são diferentes de nós sim, eles têm essa consciência que eles são diferentes, e eles não sentem o que nós sentimos, são pessoas frias, pessoas vazias, pessoas que vivem para o próprio ego. Então, além disso tudo, gente, o que eles fazem, a forma de manipular, de querer subjugar, aquilo é o que dá prazer à vida deles.
eles sentem prazer em ver o sofrimento da outra pessoa. Então, para você aí que já sabe realmente que você já viveu ou está dentro de um relacionamento abusivo, que você está lidando com pessoas com transtorno de personalidade, não tente romantizar, não tente mudar essa pessoa, porque essa pessoa ela não quer ser mudada. Ela, no interior dela, ela se coloca como acima do bem e do mal. Elas se acham as pessoas perfeitas. Elas não menosprezam os nossos sentimentos. Eles menosprezam a nossa bondade. Eles menosprezam o amor que nós sentimos. Então, independente do que você faça, eles são pessoas vazias. Nada que você faça para essa pessoa vai preencher esse ego vazio. Um ego que não existe nada a não ser ódio, rancor, inveja. Então, se você sabe que você passou por uma relação assim, corte o contato com essa pessoa de uma vez por todas. Vocês têm que entender que essas pessoas não têm nada a oferecer a ninguém a não ser a própria destruição. E eles sentem prazer em manter essas pessoas acorrentadas a eles. Eles sentem prazer em manter essas pessoas dentro de um ciclo de abuso eterno. Porque se você se permitir, você fica nesse ciclo, mesmo que à distância, ele vai conseguir manipular a sua vida. Porque eles são uma pessoa assim tão vazia e eles se sentem tão acima do bem e do mal, como se eles fossem o próprio Deus aqui na Terra, porque eles não enxergam nada ao redor, a não ser o centro da vida deles, que enquanto você está ali dentro daquele ciclo de abuso, enquanto você está se permitindo ser manipulada, eles sentem a falsa alegria deles, porque eles pensam assim: olha como eu faço maldade, olha como eu sou ruim para essa pessoa, e essa pessoa ela ainda insiste, ela ainda permanece ligada a mim. Então é isso que dá o combustível a ele, é isso que faz com que eles se sintam grandiosos, porque ele sabe que está fazendo mal para você, e ele sabe que te joga para lá, te joga para cá e você volta. Ele te faz um bombardeio de amor, você volta. Ele te machuca, vai lá e só lança uma palavrinha e você acaba aceitando. Então é aí onde que eles se sentem fortalecidos, eles se sentem bem, porque ele consegue manter pessoas atreladas, pessoas acorrentadas, mesmo essa pessoa sofrendo, passando humilhação, sendo subjugada, e essas pessoas permanecem na vida deles. Então é onde que eles se sentem poderosos e continuam fazendo as maldades dele. Então não permita. Entenda de uma vez por toda que essas pessoas não mudam, elas são assim, conforme muitos disseram aqui. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim, você não sabe quem eu sou. Eles têm a consciência da maldade. Eles podem até não saber o nome, né, do que é lidado, né, esse transtorno de personalidade, mas eles sabem exatamente ao que eles vieram. Então eles querem sim destruir a mentalidade, a consciência. Eles querem sugar a sua alma para viver no buraco vazio que é a existência deles, por eles não sentirem nada, por eles serem vazios e perversos. Eles querem cada vez mais fazer isso com as pessoas, porque eles não aguentam ver a felicidade do outro, eles não aguentam ver a conquista do outro. Eles estão aqui para tirar a paz do ser humano e levar cativo com eles todas as pessoas. Eles querem adoecer a alma, porque como eu falei aqui no outro vídeo, eu vou até deixar o link aqui para vocês, se você não assistiu ainda. Eles entram na mentalidade da pessoa para destruir a mentalidade, porque destruindo a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, né? Eles usam da dissonância cognitiva, no qual deixa a pessoa ali sem ter noção do que é certo, do que é errado. Então eles utilizam disso aí justamente para penetrar na mente e fazer com que a pessoa desacredite dela, para fazer com que a pessoa ela se afaste
afaste de Deus, porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é carinho, e Deus, ele veio aqui, através do seu filho, mandou o seu único filho aqui na terra para levar sobre ele toda essa maldição, todo esse sofrimento, mas cabe a nós decidirmos a não permitir. Então eles estão aqui, gente, justamente para isso, tá? Eles querem destruir a nossa mentalidade e nos afastarmos do amor de Deus, porque quando eles colocam a gente doente, eles justamente mexem o quê? Na nossa mente, eles mexem no nosso emocional, eles levam pessoas à depressão, eles levam a pessoa, muitas das vezes, a serem internadas como loucas, eles lançam palavras de maldição sobre as pessoas, fazendo que as próprias pessoas acreditem no que ele está dizendo que a pessoa é. Você é maluca, você é doida, você é retardada, você não vale nada, você não faz nada certo. E essas palavras, elas vão entrando na mentalidade da pessoa como uma maldição. E a pessoa, por ela já estar totalmente com a mente distorcida pela dissonância cognitiva, ela acaba acreditando naquilo e ela vai se permitindo, sendo tratada, feito um lixo por esses abusadores. Tá, gente? Então, fuja, não permita, tenha consciência, firmeza, maior o que está em nós do que o que está no mundo. E o que está no mundo é isso aí, são pessoas assim que querem destruir. Cada vez mais pessoas, eles já estão lá condenados ao inferno deles, que é a própria vida deles. Não se permitam, porque enquanto você se mantém presa a eles, eles se sentem o próprio Deus. Olha, eu sou mau, eu sou perverso, e ela prefere, ou ele prefere estar ao meu lado do que estar próximo a Deus, porque eles colocam a pessoa em posição de humilhação, eles colocam as pessoas em posição de serem subjugadas, eles colocam a pessoa em uma condição de nada, é o que eles querem fazer, porque é assim que eles se preenchem, através do sofrimento alheio. Então é isso, gente. Consciência. Tenha consciência que o que esses seres querem fazer, não tente mudar, não queiram mudar, porque eles escolheram ser assim, eles gostam de ser assim, é a vida dele e ele não tem apego com ninguém. Eles não têm apego emocional com ninguém, porque eles não sentem isso. Então, não dê murro em ponta de faca. Cuide de você, vá em busca da sua recuperação, vai procurar um tratamento, se for necessário, um especialista, se apeguem com Deus, porque esses seres são verdadeiros sugadores, roubadores de alma aqui nesse mundo, tá bom, gente? Então, eu agradeço a vocês, peço a vocês, se gostarem do vídeo, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, vamos divulgar, é importante a gente ajudar as outras pessoas. Tem muitas pessoas neste momento que estão sofrendo na mão de um abusador assim e não tem noção de nada. Como um dia eu e vocês passaram, e tem muitas pessoas nesse momento que não têm o mínimo conhecimento do que é uma pessoa com transtorno de personalidade. Então é dessa forma que a gente vai ajudando uns aos outros, e até que um dia, quem sabe, as pessoas venham ter total conhecimento e venham se proteger e ter o cuidado para não cair mais nas garras de uma pessoa assim. Tá bom, gente? Mais uma vez eu agradeço. Um beijo e fiquem com Deus.